Eu quero que vocês aplaudam comigo. A maior vitória da carreira de João Fonseca e uma das maiores vitórias da história do tênis brasileiro. E aí, além disso, a maior vitória desde Gustavo Kuerten contra Roger Federer em 2004. Fazia mais de 20 anos que a gente não tinha um jogo tão absurdo, tão histórico, e por isso a gente colocou na capa batismo. Hoje foi o batismo de João Fonseca como um futuro top player. Não vou nem exagerar, falar lenda, não vou usar esses adjetivos, mas hoje ficou escancarado o potencial de João Fonseca numa partida. Eu tô até um pouco sem voz, eu acho que todo mundo ficou muito emocionado hoje. Todo mundo dando o seu jeito para ver o jogo, no trabalho, na rua, né? Na formatura do filho, como meu sócio Renato Haddad, que estava na formatura do seu filho, do seu filhinho, do Cris, e tava lá vendo o jogo no celular, e é assim que o povo brasileiro viu a maior vitória da carreira do João e dos jogos mais incríveis da história de Roland Garros. Eu não estou exagerando. Eu puxei os números aqui do Djokovic na carreira. Ele jogou 54 jogos de 5 sets na carreira. 54. O João jogou 3. Esse foi o terceiro. Dos 54 jogos que o Djoko jogou na carreira, ele ganhou 42 e só perdeu 12. E dos 12 que ele perdeu, somente um tenista na história havia conseguido virar um 0-2. Jürgen Melzer em 2010 em Roland Garros. O único que havia conseguido uma virada contra o Djokovic. E o segundo foi nada mais nada menos do que João Fonseca. Hoje sim eu coloquei a minha melhor roupa, porque a vitória do João foi algo extraordinário. E não é aquela vitória, gente, que o atleta tá desgastado, né, que sentiu, como foi, por exemplo, uma virada do Juan Manuel Cerúndolo contra o Sinner. Foi uma virada onde o Sinner estava desidratado e não conseguiu jogar. Não foi o que aconteceu. O que o João fez em quadra hoje, ele jogou contra um Djokovic num seu nível espetacular, um nível de tênis espetacular do Djokovic. O Djokovic jogou muito tênis hoje. Pra quem não viu o jogo, e nem nos melhores momentos dá pra gente ver o que foi esse jogo, mas pra quem não viu o jogo, saiba que o João venceu um tenista, que é o maior tenista da história desse esporte, jogando o seu nível máximo de tênis. E o Djokovic chegou um momento do jogo que ele tava até coringando, ele tava gargalhando como coringa, né? Porque ele falou, não é possível as bolas que o João estava acertando em cima da linha e tal. Então hoje, meu amigo, hoje foi batizado João Fonseca numa exibição de gala que emocionou todo o país. E digo mais, tá? A vitória de hoje do João, ela vai furar a bolha. Vocês que são amantes do tênis, que acompanham o canal, devem ter recebido muitas mensagens de amigos que não acompanham tênis, falando do João. Eu recebi muitas no meu celular. Isso significa que o João Fonseca hoje, definitivamente, furou a bolha do tênis para outros nichos. E hoje ele vai... Não importa mais o que aconteça em Roland Garros. Ele já furou a bolha. E o João tem tênis sim para avançar e conquistar o título de Roland Garros, até porque não temos nenhum vencedor de Slam mais na chave. Jannik Sinner saiu, Alcaraz não tá, Djokovic saiu. E a gente não tem mais vencedor de Slam na chave. Medvedev também. A chave está aberta. É óbvio, o João não é o favorito para ganhar Roland Garros. Acho que a gente também não pode se iludir aqui, dizer que tá tudo maravilhoso, que o João vai ganhar, até porque o João teve um desgaste enorme. Foi a partida mais longa da carreira do João, disparadamente. A gente tinha falado que a partida mais longa tinha sido 3 horas e 37 minutos. Hoje foi a partida mais longa dele. 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. Eu vou direto aqui pro quadro dos números. Gente, olha que coisa absurda. O João fez 11 aces no jogo, contra 8 do Djokovic. O João finalizou o jogo com 3 aces, salvando breakpoint.
Mas olha o equilíbrio dessa partida. Olha o nível que o Djokovic jogou, gente. Nota de serviço do João e do Djoko praticamente a mesma. Nota de retorno do João e do Djoko praticamente a mesma. Chances de breakpoint praticamente iguais. 15 para o João, 16 para o Djokovic. O Djokovic quebrou uma menos. Winners praticamente um empate técnico. 70 winners para o Djokovic, 68 para o João. O João fez 21 winners a mais do que erros não forçados. O Djokovic fez mais winners e menos erros não forçados do que o João. O João venceu um atleta jogando em alto nível. No quinto set, o João elevou elevou o nível, até desculpa que eu tô até gaguejando. O João elevou o nível do seu tênis de uma forma tão absurda que o Djokovic não estava errando nada. Não estava errando nada e o João conquistou essa vitória. Eu não vou ficar aqui analisando taticamente, porque primeiro que eu não tenho condição para isso, né? Tô até gravando um pouquinho depois o vídeo do jogo, mas eu não tenho a menor condição de analisar esse jogo em 7-7 e tal. Mas o que eu posso fazer, a análise que eu posso fazer é: o João hoje, ele mostrou um aspecto de jogo que estava adormecido. Aquele João que encantou o Brasil, aquele João que fez a gente se apaixonar, que eu já falei no vídeo passado, né? O João Rojão, né? Como meu amigo Alenzão fala. Aliás, um abraço do Alenzão, que se emocionou até depois do jogo, eu tava vendo também a live dele. Aquele João, ele voltou, ele ressurgiu hoje. 100%. Ele tinha ressurgido no jogo anterior, contra o Prismit, né? A gente falou, olha, o João tá voltando, e hoje o João voltou como um fênix, ressurgiu e voltou a ser aquele João que encantou o mundo, porque o que ele fez hoje, ele começou numa estratégia mais balanceada, né? Que não deu certo, não estava dando certo durante 2 sets, porque o Djokovic é um cara, como a gente falou, inteligentíssimo taticamente, que sabe o que tem que fazer. Eu vou até voltar para outra tela aqui, para ficar a tela cheia. E vou pedir a sua inscrição, nem pedi a sua inscrição, né? Se depois disso você não se inscrever no canal, né? Depois de eu colocar essa roupa aqui do João fazer a partida que fez, e a gente tá batendo 8 mil inscritos. Quando a gente bater 10 mil inscritos no canal, eu vou fazer uma surpresa aí. Vamos preparar uma surpresa para vocês. Então se inscreva no canal, deixa o like, o hype, porque hoje merece. Até me perdi no que eu tava falando. Mas, voltando aos aspectos do jogo. O João, nos primeiros 2 sets, estava com uma estratégia que não estava dando muito certo. O Djokovic estava variando muito, balançando o João, jogando bola alta. Então ele é muito inteligente taticamente. E a partir do terceiro set, de fato o Djokovic estava sentindo um pouco o jogo, sim. Não vou dizer que ele também estava 100% fisicamente, mas também é natural, até pela idade. Ele também estava com o ombro, não estava 100%. Mas nada disso atrapalhou o jogo dele a ponto de tirar o mérito da vitória do João. Inclusive o próprio Djokovic, na entrevista pós-jogo, falou que o nível que o João apresentou foi um nível de tênis que azar o dele de ter pego aquele nível no dia de hoje, porque o Djokovic falou que não viu nenhum erro no jogo dele, não fez nada de errado a ponto de perder uma partida e que o João foi muito melhor e que o João mentalmente foi superior nos momentos decisivos. Quando o Guga ganhou o Roland Garros em 97, eu tinha somente 11 anos, eu não entendia nada de tênis, eu não sabia muito sobre tênis, mas uma coisa que me ficou marcado naquela época nos jogos do Guga era a capacidade dele de fazer aces em momentos decisivos, de salvar breakpoint com ace, de fechar jogo com ace. Meu pai falava que o Guga gostava de fechar um jogo com ace. E o João hoje, nos momentos decisivos, ele sacou muito. Ele colocou ali, até tava na tela ali, acho que foi 74%, né? E 74% de primeiro serviço. A média dele é 68, 69. O Djokovic colocou 71. Esse número aí, 74%, se a gente pegar todos os tenistas no Saibro, ele é a maior, se for considerar a média, é a maior marca. 74%. Então o João sacou muito e principalmente nos momentos decisivos ele foi letal com ace. E o Guga fazia muito isso e hoje o João fez eu lembrar essa época. E olha só, né? Eu tinha 11 anos, quase, não vou entregar a minha idade aqui, mas quase 30 anos depois, o Brasil volta a ter um tenista que nos representa e que tem total potencial. E não adianta os haters chorar. Tem que chorar, na verdade. Tem que chorar o hater. Por quê?
Um abraço a todos os haters do canal aí. Um abraço pro Cláudio. Um abraço pro Tanaka, que eu esqueci o primeiro nome dele. Todos vocês haters que comentavam aí. Um grande abraço a vocês, porque agora vocês vão ter que engolir o João Fonseca, porque hoje ele foi batizado na terra batida de Roland Garros. Hoje foi o batismo de João Fonseca. Então não adianta chorar, porque agora o negócio está acontecendo. Pés no chão. Temos é difícil até falar pés no chão depois do cara, né, fazer tudo isso, mas temos a próxima rodada contra o Casper Ruud e vamos soltar o vídeo amanhã. Se você estiver vendo esse vídeo na sexta, sábado ao meio-dia em ponto, sai o pré-jogo de João Fonseca e Casper Ruud. Eu poderia ficar falando mais 10 minutos aqui, mas eu acho que eu já consegui deixar aí, transparecer para vocês aí o que eu pensei desse jogo. A maior partida da carreira, a partida mais brilhante da carreira, um dos melhores jogos da história de Roland Garros. Então acho que isso já é um ótimo resumo sobre o que aconteceu hoje. Parabéns ao João, parabéns à torcida brasileira e parabéns a você que acreditou e que acompanha o canal, e que acompanha todos os canais de tênis no YouTube e que acredita no futuro do nosso tênis. Grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e esperamos que o João não termine por aqui. Dá pra ganhar isso aí, dá pra ganhar. Até mais.